Se liga aí o que, é que a gente vai pegar hoje. Eu coloquei várias coisas meio que aleatórias aí, né? Temos 4 formas aí um pouco distintas de utilizar arpejo. Eu coloquei Rich Kotzen e Timmons, 2 ícones da guitarra. Aí coloquei um ícone do piano jazz, Bill Evans, e o ícone da música europeia, né? Johann Sebastian Bach. Todos esses conceitos estão alinhados, tá? Começando historicamente, vamos falar aí sobre o prelúdio de Bach. Ele está utilizando arpejos para desenhar a harmonia da música, semelhante ao Ed Timmons, que está tocando um arpejo sobre a harmonia da música. Então essa é a primeira forma da gente utilizar arpejos, tá? Você tem uma harmonia, um acorde, e você tá tocando sobre aquele acorde. O Bach pegou aqui, basicamente a harmonia desse prelúdio é um 2-5-1. Depois ele desenha um Dó com baixo em Ré, mas continua arpejando. Depois ele faz um Sol aqui. E depois ele resolve no Dó de novo. Muitas vezes você tá com um acorde em mãos e você dedilhar ele já é um arpejo, tá bom? Não precisa ser algo mirabolante para ser um arpejo. Mas aí na guitarra, o que é que a gente faz? A gente faz aqueles arpejos mirabolantes, estilo Ed Timmons aí, né? Que você só escuta meio que o começo e o final. O resto é... Mas é legal porque cria movimento no seu solo. Então vamos dar uma sacada como é que a gente pode aplicar isso de uma maneira musical. Nesse exemplo, a base era Dó sustenido maior e o Ed Timmons pegou e fez um Dó sustenido maior. Então basicamente a base está aqui, ele foi lá e jogou um arpejo de 3/8. Acrescentando tapping aqui no final. Uma forma legal de você voltar desse arpejo é fazer isso aqui, ó. Voltando tudo com hammer-ons e pull-offs, né? Então você não palheta. Aí você cria uma movimentação legal. Com isso, se você quiser, você segue uma progressão harmônica também. Se eu quisesse, por exemplo, fazer um Dó e um Lá menor, saca? Então desenhar a harmonia já é uma maneira legal. O problema é que às vezes isso fica um pouco sem cor, visto que você está colocando apenas notas dos acordes ali. E aí nós chegamos ao segundo ponto, é essa abordagem do Bill Evans no piano jazz e do Rich Kotzen na guitarra rock and roll, né? Então o Rich Kotzen está buscando arpejos do campo harmônico e criando sobreposições. Quando eu tenho um tom de Dó, por exemplo, eu vou ter Dó, Ré menor, Mi menor. Todo mundo já sabe essas tríades formadas pela escala. Eu posso pegar e utilizar todas elas em conjunto, mas calma aí que tem um macete para isso. O acorde de Dó é formado por Dó, Mi, Sol, correto? Então eu vou ter esse aqui, Dó, Mi, Sol. Podemos somar o Dó e sobre ele tocar os arpejos de cada uma das notas que compõem o Dó. Sobre o Dó eu posso utilizar aqui o Dó, o Mi e o Sol. Mas no campo harmônico de Dó, o Mi vai ser menor. E o que é que isso vai me somar se eu tivesse sobre um acorde de Dó? Olha, o Mi é Mi, Sol, Si. Vai somar o Si, que é a sétima maior do Dó. Então, se você pega um Dó e combina com o Mi, você tem um Dó com sétima maior. Se você combina agora com o Sol, você vai ter o acréscimo de uma nona. Então você vai ter uma sétima maior e uma nona. E aí o que é que o Rich Kotzen fez? Ele encadeou esses arpejos. Por exemplo, ele encadeou o Sol indo para um Dó. Certo? E com isso você pode encadear esses arpejos de várias maneiras diferentes. Lá na área de membros eu vou colocar um material bacana sobre isso, mostrando várias conexões diferentes, beleza? Então se você quer se aprofundar nisso, vai lá na área de membros, vai ter um material bacana lá. E aí o Bill Evans fez a mesma coisa, no início do solo dele ele tem isso aqui. Então esse comecinho aqui, ele tá sobre um acorde de Fá, e ele está utilizando já tensões aqui. Então ele está utilizando um arpejo partindo da nona, que seria o Sol.
tá? Criando tensão atrás de tensão. Se você coloca o arpejo de uma nota que não está dentro da tríade do acorde, você terá mais tensões. E é isso que acontece aqui. Ele tem a nona, a 11ª, que é a quarta, e a 13ª, ou seja, só tensão. Mas como ele está tocando sobre um acorde de Fá 7, que é dominante, ele está assumindo cada uma dessas tensões. Está ficando como se fosse aqui. Mas depois ele tem que resolver essas tensões. Então ele vai para o acorde de Si bemol com sétima maior e joga a tríade partindo da quinta. E aí fica tudo certo, porque ele tensionou e resolveu a tensão. Esse solo do Bill Evans, ele tem vários exemplos de como fazer essas sobreposições de arpejo que tocar em alguns arpejos complicados. Por exemplo, o meio diminuto. Ele às vezes joga a terça menor, né? No caso, por exemplo, eu tenho um Lá diminuto. Lá meio diminuto, eu posso jogar o Dó menor sobre ele. Então tem várias paradas legais nesse solo do Bill Evans aí. Eu vou deixar ele transcrito também, todo escritozinho na área de membros para você aprender alguns conceitos desse solo. Beleza? Então, galera, tem várias abordagens que a gente pode seguir com arpejos. A primeira delas é o quê? Seguir a harmonia. Às vezes, seguir a harmonia é tudo que você precisa. Você vai fazer uma movimentação, uma passagemzinha rápida ali e acabou. E às vezes, quando você quer criar mais cores com arpejo, você vai utilizar dessa forma. Ainda tem um exemplo que eu me esqueci de colocar. Vamos dar uma sacada aí. Esse exemplo aí é do Gambale. Ele procura disposições ao longo da escala que sejam mais fáceis de tocar com sweep. Então ele utiliza essa disposição aqui bem interessante. Ó. Esse tipo de parada aqui, Gambale faz direto. Ele pega disposições, por exemplo, aqui eu estou dentro da escala pentatônica de Mi menor. Então veja que isso aqui está dentro da penta. E às vezes ele busca disposições dentro da escala diatônica, por exemplo, aqui é um Mi menor também. E aí eu tenho isso aqui. Então ele usa isso, com isso, e eu ainda coloquei um finalzinho. Isso aqui, ó, que tá tanto na pentatônica de Mi menor quanto na escala menor, obviamente. Aí você tem uma movimentação interessante. Porém aqui já é uma onda mais fusion, então tem que ter cuidado para aplicar esse tipo de ferramenta, tá? Então, tinha me esquecido desse link do Gambale, coloquei aí para vocês sacarem também, tá? E claro que a música, ela tem várias opções, tem infinitas possibilidades. Porém, a gente sabendo as mais básicas ajuda bastante no processo de desenvolvimento do estudo, tá? Então, se você ainda não compreende como é que se utilizam os arpejos que você provavelmente está estudando, está aprendendo agora, primeiro decore eles, comece pelo primeiro que eu disse, que é seguindo a harmonia da música, depois aprenda as sobreposições e alguns padrões com sobreposição e por último aprenda esse tipo de arpejo que você pode fazer com algumas notas da escala. Outro cara que faz isso bastante também é o André Nieri. Tá? Se vocês quiserem eu falo um pouco mais sobre isso depois, mas meu tempo acabou, é isso galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, sigam a cronologia que eu disse e se você quer apoiar o canal, vai lá na área de membros, ajuda demais, beleza? Valeu galera, até a próxima!